Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Sim, hoje estou frenético, lançando vídeos aí sem parar. Bastante conteúdo pra vocês, tá? Tô inspirado hoje, então não deixe de dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, comentar e me seguir nas redes sociais, tá bom? Dar o like e compartilhar em todos os vídeos. O que você achar legal, é claro, você pode achar ruim. Hoje a gente vai falar sobre Banco Inter, então eu fiz aqui a análise do diário e dos 60 minutos dele. Vamos dar uma olhada aqui antes de ir lá pro balanço que teve dia 13 de agosto. Eu não comentei aqui no canal, então vai ser agora, tá bom? Olha só o gráfico, galera. Deixa eu ver aqui se minha telinha não está atrapalhando. Parece que não está. Então vamos lá. A gente tem uma LTB que veio ali desde o começo da ação, tá? De 2019 a 2020. E aí, after pandemia, a gente rompeu essa LTB. Muito legal isso para o papel. A gente tem duas zonas de acumulação aqui, que são retângulos, então é 46,19 é o topo e 38,97 é o fundo do primeiro. E 37,54 é o topo e 30,98 é o fundo do segundo. É importante deixar isso no gráfico, porque pode vir a ser suportes relevantes para o futuro. E aí, rompendo o suporte, pode vir a ser uma resistência também. Tá bom? A gente tem essa LTA formada lá no fundo da pandemia aqui, que pode ser relevante para o nosso futuro da ação também, tá? Preço pré-pandemia, a gente está considerando aqui mais ou menos 57,20, então já recuperou. Se você considerar março, né, vamos dar um zoom aqui para ele separar as linhas. Se você considerar março, ele já rompeu o preço pré-pandemia, tá? Então aqui seria isso daqui, ó. Foi, criou uma tendência de alta, confirmou a tendência de alta, ó, fundos e topos ascendentes. Aí foi lá, tocou na LTA, na LTB, desculpa, tocou no topo aqui do retângulo de acumulação que eu falei, rompeu, fez um pullback, rompeu ele e agora está fazendo uma correção, tendência de alta ainda. O que eu acho natural para uma ação que rompeu valor pré-pandemia? Ele vir tocar aqui no próprio valor para depois continuar subindo. Eu acho isso super natural e não ficaria surpreso, tá? A gente tem aqui 58,99 de valor no IQB3, o preço médio dos vendidos 54,17. Então tem bastante vendido no prejuízo e o volume é bem alto aqui, né? Afinal a ação é cara, tá bom? Então falamos do diário, vamos dar uma olhada no balanço do segundo trimestre que saiu praticamente uma semana atrás, mas antes tarde do que nunca, tá? Bastante crescimento aqui, ó. 5,9 milhões de correntistas no segundo trimestre de 2020, crescimento de 132% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Marketplace, chegamos a 122,8 milhões transacionados em nosso marketplace no segundo trimestre de 2020. Quando não tem número para comparação, eu fico meio com o pé atrás, tá? Alcançamos 295 milhões,1, né, em receitas totais, ele tem um umzinho aqui, ó, no segundo trimestre de 2020, crescimento de 20,6% frente ao mesmo período do ano anterior. Então a gente tem vários crescimentos aqui. Atingimos 109,6 milhões em receitas e serviços no segundo trimestre de 2020, representando 42,2% das receitas totais. E aí tem um monte de número aqui, que aqui é o destaque, óbvio que vai estar tudo bonito. Vamos dar uma olhada aqui embaixo nas tabelinhas, se a gente achar, lógico, né? Contas abertas cresceu segundo trimestre, também cresceu em relação ao primeiro trimestre. Contas digitais também, julho eles estão fazendo uma projeção, fizeram uma projeção de 6,335, né? Não sei se é uma projeção isso ou se é um dado que já tem. Ficou meio confuso aqui, tá? Mas enfim, parece ser uma projeção. Depósitos à vista cresceu, receitas de floating cresceu, volume transacionado cresceu, número de cartões cresceu, natural, né? Se aumentou o número de contas. Receitas de cartões diminuiu em relação ao primeiro trimestre de 2020, porém cresceu em relação ao segundo trimestre de 2019, tá? Intermarketplace cresceu enormemente aqui, volume em vendas com asterisco, né? Médias mensais para o primeiro trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, volume total em vendas de julho de 2020. Ah, tá bom. Então ele colocou médias versus o volume de junho, não é uma comparação muito legal, tá bom, galera? Tudo bem, deixa eu deixar isso passar. Lançamento do Home Broker no primeiro trimestre de 2019 ou foi quarto trimestre de 2018? Ficou meio confuso. Acho que foi quarto trimestre de 2018. Subiu bastante investidores com ações custodiadas, tá? Inclusive sou um deles, apesar de não ser patrocinado, falo abertamente que uso o Banco Inter para meus investimentos de longo prazo, tá bom? O número de investidores em Inter Investimentos aumentou, então assim, tá tudo crescendo, né? Receita Inter Investimentos diminuiu um pouquinho, mas está maior que o segundo trimestre de 2019. Muito honesto eles colocarem aqui
a comparação com o primeiro trimestre de 2020, mesmo sendo menor, tá? Mostra uma transparência da empresa. Então, bastante crescimento, galera. Carteira de crédito ampliada, originação de crédito deu uma diminuída em julho, mas eles não são muito inteligentes na hora de comparar aqui, né? Eles colocam julho, talvez para mostrar transparência, pode ser uma estratégia um pouquinho mais humilde e honesta. Acho legal, na verdade, mas tem gente que vai olhar isso daqui com maus olhos ou interpretar de forma errada, tá? Porque ele compara julho com trimestres anteriores e julho nem faz parte do segundo trimestre de 2020, tá? Então vai ter gente que vai olhar e ficar meio assim. Pode ter, a gente já sabe que o nosso jornalismo brasileiro não é tão bom, pode ter gente que interpreta isso daqui errado, tá? Enfim, bastante crescimento no balanço, carteira de cartão de crédito. Eu não estou achando aqui o lucro líquido, né? A receita aumentou, muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui o lucro líquido, receita líquida total aumentou. Vamos dar um Ctrl F aqui, ver se a gente acha aqui lucro líquido. Ah, a gente tem aqui, ó, obtivemos lucro líquido na parte de destaque mesmo de 2,7 milhões no segundo trimestre. Os resultados financeiros também acompanham essa crescente, 4,4 milhões de lucro líquido no segundo trimestre de 2020. Então aumentou também. Então, galera, balanço muito positivo, tá? Li aqui com vocês, não tinha dado uma lida antes, então foi em primeira mão. Então vamos voltar lá para o gráfico, a gente já tem um balanço muito bom. Obviamente, né, porque a gente tem uma ação que já passou por isso pré-pandemia, essas ações geralmente trazem balanços muito bons. Então, se a gente parar para 60 minutos, a gente tem pouca coisa aqui. Não foi, não sei porquê. A gente tem uma LTA que já se descontinuou aqui, foi usado como resistência, como sempre, aqui no Banco Inter, de julho para cá, mas é bom deixá-la aqui, que vai servir como parâmetro caso volte a subir. E a gente tem uma LTB que está sendo respeitada, porém o preço está muito forte, como eu falei, ali no 58,90, tá? O que pode acontecer? Se a gente mover um pouquinho para trás aqui, o preço pode corrigir respeitando essa LTB aqui, fazendo uma tendência de baixa, até chegar nessa indecisão entre topo do retângulo, LTB e LTA, e aí decidir para que lado vai. Seria interessante essa correção, porque seria uma pernada de correção mais forte, tá? Então, voltando, subiu muito forte de uma vez, agora uma pernada seria legal, para depois continuar rompendo topos e indo embora a infinito e além, tá bom? Seria bem interessante. Então, nos 60 minutos é só essa análise que eu faço por enquanto. Obviamente a gente tem vários suportes e resistências aqui. Inclusive vou deixar uma traçada para vocês, que é muito relevante, só de bater o olho já dá para ver, que é esse valor aqui do 54,76, tá bom? Fora isso, esperar uma correção, talvez venha, talvez não, talvez já tenha vindo, pode ser esse 54,76, e aí a ação começa a decolar após um balanço muito bom, tá? Lembrando, o balanço saiu dia 13, o mercado não interpretou ele como bom ou apenas seguiu o índice aí, que o índice deu uma despencada nos últimos dias, tá bom? E aí pode ter sido só uma manipulaçãozinha básica da ação. A gente está vendo isso em várias ações, tá? Vevar, Cogna e RB Brasil, pelo menos é a opinião de quem vos fala. Lógico, pode ser uma baboseira da minha parte, tá bom? Então essa foi a análise sobre o Banco do Brasil. Bastante vendido negativo. E aí quem vende a descoberto geralmente é peixe grande e vai manipular a ação para tentar sair no positivo. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo sobre Banco Inter. Eu fiquei devendo ele, então agora tá aí. Não estava na lista. Eu só achei que seria interessante trazer para vocês sobre o Banco Inter, porque é uma ação muito querida da galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com todo mundo e me segue nas redes sociais que estão na descrição abaixo, beleza? Lembrando aqui, acho que eu não deixei claro, só para resumir, acredito numa pernada de correção, mesmo com o balanço sendo bom, mas como a gente viu essa manipulação aqui no final, pode ser que ele rompa essa LTB e continue subindo. Então deixa a seu critério, não é recomendação, mas é uma ação cara e eu não invisto em Banco Inter, tá bom? Um abraço, tamo junto.